E aí galera, beleza? Aqui é o Yuri e hoje eu vou falar sobre um dos quadrinhos mais legais e divertidos que eu já li, que é Scott Pilgrim. Então galera, a gente pode começar falando que Scott Pilgrim é um dos quadrinhos inusuais, que são aqueles quadrinhos que parecem muito um gibi, mas ainda são caracterizados como de fato sai um pouco do gibi ali pelo tema que ele aborda, sabe? Por ser uma coisa um pouco mais, sabe, séria e descontraída ao mesmo tempo. O que faz ser um quadrinho extremamente divertido de se ler, porque é um quadrinho que tudo faz muito sentido, apesar de tudo não fazer sentido nenhum. Scott Pilgrim, como o próprio nome já diz, conta a história de Scott Pilgrim, um moleque de 19 anos que está vivendo a vida e procurando emprego e tentando a sorte no mundo. Ele é atualmente, pelo menos quando a história se inicia, guitarrista numa banda que não dá muito certo e não consegue emplacar nenhum sucesso forte também. Namora com uma menina que o relacionamento vai bem, mas não é aquilo que ele, sabe, almeja pra vida. É um relacionamento bom, mas que só isso. E a vida dele vai começando a mudar depois que ele conhece uma garota chamada Ramona Flowers. Essa menina é de fato uma menina muito mais diferente do que a que ele tava. No relacionamento que ele tava, a menina era muito passiva, ele, sabe, tinha que tomar todas as decisões e ela era muito grudada no Scott. O que fazia ele ter um sentimento basicamente de: ah, cara, eu gosto dessa menina, mas às vezes ela me enche o saco, eu não fico muito afim de estar do lado dela. E a Ramona não. A Ramona é aquela menina um pouco mais bad girl, aquela menina mais independente, e de fato era isso que o Scott estava precisando. Mas o Scott tem uma vida muito complicada, cara, porque ele vive ali procurando um trabalho, ele não consegue emplacar nada muito bom, e é um cara muito comum, velho. E é nesses momentos onde a história entra naquela parada de ser mais real, porque de fato a história é muito cotidiana. Quer dizer, nos momentos que ela se propõe a ser isso. Porque daqui a pouco eu vou entrar no mérito, mas literalmente tem horas onde a história não faz sentido nenhum e é onde o negócio fica legal pra caramba. O negócio é que Scott Pilgrim tem um lance meio de videogame. É como se fosse uma história contada por um moleque, sabe? Então a gente tem aquelas cenas todas absurdamente dramatizadas e não é por lado, sabe, drama de tipo, ele perdeu tomou um murro e na verdade quebrou a cara, esse aquilo e tudo mais, não é dramatizado nesse sentido. É um dramatizado de exagero, de todas as histórias que estão sendo contadas no gibi ou no quadrinho, é muito legal de ser vista porque de fato tem puta psicodelia, poderes e é tudo muito da hora, cara. Sem falar também tem aquela parte que a gente falou do real, que dá uma contrastada nervosa com isso. Mas Yuri, você tá falando tanto aí desse negócio que fica louco, que tem poder, o que é isso, velho? Então, lembra que eu falei que aparece a Ramona Flowers? Aparece a menina que ele realmente começa a achar mais legal? No começo ele tá com a namorada dele ainda, que ele começa no quadrinho, e ele vai conhecendo a Ramona, e ele vai começando a gostar mais da Ramona do que ele gosta da namorada que ele tá atualmente. Até que ele vai lá e termina com a namorada dele. Quer dizer, que vira ex, e aí ele começa a falar com a Ramona e realmente querer alguma coisa mais séria com a Ramona, e as coisas vão por um caminho que ele não tinha provado até agora. Obviamente que a ex dele começa a ficar muito puta e literalmente cria uma inimizade com a Ramona Flowers, o que é mostrado num outro quadrinho, que não o primeiro volume, é mostrado no segundo volume essa inimizade maior, e no primeiro volume ele se restringe só mesmo o desgosto de uma da outra, o que já é mostrado como algo bem embaçado ali. Tendo em vista que a menina, que é a ex do Scott agora, realmente quer matar a atual, que é a Ramona. Sendo que nem eles sabem se estão namorando ainda. No primeiro volume eles meio que terminam namorandinho, mas ele não consegue namorar ela até que algo aconteça. E esse algo aconteça é o que dá realmente o boom da história, porque senão seria só mais uma história de romance qualquer, não? Não! Essa história é o seguinte, o Scott, que é esse moleque que tá aqui do lado, ele precisa libertar a Ramona, basicamente. Para ele conseguir namorar com a Ramona, ele precisa vencer os 7 ex-namorados da Ramona. E é cada um mais louco que o outro, velho. Não é louco de louco mesmo, é louco de da hora. Porque o Scott precisa ganhar desses namorados. Então literalmente rola porrada. E aí é onde entra aquele lance que eu falei, da psicodelia e dos poderes. E é muito legal, porque todos os namorados vão construindo um arco, eles não só surgem. Quer dizer, existe eu acho que um ou dois que surgem meio que do nada mesmo. Mas a maioria deles tem um motivo pra estar ali naquela cena. Por exemplo, tem um que é um rival de banda do Scott. E ele é bem embaçado, porque ele tem um motivo pra não gostar do Scott já, e ele tem um motivo pra odiar o Scott por causa da Ramona. Gente, eu quero deixar bem claro, aquele negócio que eu falei do cotidiano, não levem muito a pé da letra. Aquilo é só realmente pra trazer a realidade um pouco mais pra gente, senão seria só um quadrinho de porradaria
e que literalmente não faria sucesso nenhum. O Scott Pilgrim não se propõe a ser um quadrinho adulto, ou ser um quadrinho pesado, ou a ser um quadrinho onde você tem que, sabe, levar lições de vida, mas de fato é um quadrinho muito divertido por tratar da realidade, algo muito diversificado, eu diria. A primeira vez que o Scott transa com a Ramona é muito engraçado, velho, porque o Scott, ele não tem noção do que tá acontecendo, e a hora que a Ramona tira a roupa, o Scott fica literalmente... What? Apesar de ser um cara de 19 anos, ele literalmente não tem muita experiência na área, porque a ex dele, eles não faziam muito esse tipo de coisa. Era uma menina mais resguardada, mais nova que ele. A Ramona, se eu não me engano, posso estar falando erro aqui, mas ela é mais velha que o Scott, ou mesma idade ali. Mas, sabe, não é mais uma menina tão inocente quanto era a ex dele. Um negócio muito legal que a gente pode falar do Scott é que eu falei que ele estava procurando emprego, ele tem uma banda, ele é guitarrista dessa banda, e é muito legal porque os parceiros de banda dele meio que desacreditam no projeto. Eles acham que a banda é meio ruim e tal. Eles acham que também o projeto não tem como muito dar certo. E o Scott é o único que fala, que bota a pilha e fala, não galera, tem como dar certo sim, vamos lá, pelo amor de Deus, a gente pode fazer um negócio muito bom e vocês não estão botando fé. Que é isso? Uma das coisas que eu acho muito legal do Scott Pilgrim é de fato o traço. Como vocês já devem ter percebido, tanto aqui no fundo, como por exemplo as imagens que eu coloquei aqui do lado, o traço, ele é um traço muito parecido com até, a gente pode dizer, o Turma da Mônica, mas não é. É um traço muito infantil, é um traço muito de criança, mas é um traço muito divertido. Eu acho que se colocasse um traço mais real, um traço mais embaçado, sabe? Tipo, traços até um pouco semelhantes a HQs mesmo, história de super-heróis, Superman e tudo mais, ia ser um quadrinho que não faria sentido nenhum, porque a arte dele se proporia a ser algo pesado, a ser algo mais real, a história dele seria algo que tem elementos reais ali, que você pode interpretar como algo mais real, mas as lutas dele, as narrativas em boa parte do tempo não fazem sentido nenhum. E o que a gente tem que entender é isso, que basicamente esse gibi é um gibi para diversão, galera. Existem gibis que a gente lê de fato, existem quadrinhos que a gente lê de fato para melhorar, pra gente tirar uma lição disso, como por exemplo o V de Vingança, ou como por exemplo o Piada Mortal, que eu já analisei, que são quadrinhos que literalmente você podem mexer com você. Não que mexam, mas podem mexer com você. O Scott Pilgrim não, ele entra naquela famosa literatura de diversão só, sabe? Mas é uma excelente literatura de diversão, porque cara, você lê em um dia fácil, lê muito rápido mesmo, por ser um quadrinho extremamente dialogável com você. Tem muitas vezes que você vai passar várias páginas e não vai ter um balão de fala, porque vai ter uma ação desenfreada, é lógico. Balão de fala, na anedota vai estar pulando na tela, mas balão de fala, vira e mexe não vai ter, porque é um quadrinho que fala muito sobre, sabe, expressa muito bem como os personagens estão sentindo, tem muita porradaria, então não precisa ter tanto diálogo assim como, por exemplo, tem no V de Vingança, que é realmente um livro. Você demora bastante para ler o V de Vingança, porque a cada quadro dele tem um monte de balão e você realmente demora para ler as páginas ali. Scott Pilgrim não. Aí ele, mas que comparação do caralho é essa que você fez de Scott Pilgrim em V de Vingança? Galera, foi só pra ter um parênteses entre um quadrinho que se propõe a ser bem real e questionador e um quadrinho que realmente se propõe a ser só uma diversão feliz. Manos, aqui no Brasil foi lançado a edição como se fosse um livrinho mesmo, grande, preto e branco, do Scott Pilgrim. Foi lançado em 3 volumes. Eu particularmente tenho o primeiro volume, eu só não tô achando, eu não achei antes de fazer a gravação, mas os outros 2 volumes eu li na internet, então se você quiser procurar na internet, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem os quadrinhos, os 3 volumes, e é muito bom, guys, muito bom mesmo. Eu recomendo vocês assistirem muito, vocês lerem muito. Uma curiosidade é que de fato o Scott Pilgrim tem 2 outras versões de representação dele. Uma que pra mim eu acho do caralho, porque tem tudo a ver com o propósito do gibi, e a outra que eu acho que é mais ou menos, sabe? Não é tão bom, mas é divertido também. A primeira é Scott Pilgrim vs The World, vai estar passando um videozinho aqui do lado, é um jogo beat'em up indie. Indie eu não diria, mas é um jogo indie e beat'em up, independente, né? Onde você é o Scott e você tem que sair espancando todo mundo e lutando contra os ex-namorados da Ramona, que são 7 boss no jogo, e são muito legal. Esse jogo é muito legal de você jogar, é um jogo muito da hora mesmo, é um beat'em up muito legal, estilão classicão mesmo, então se você gosta, cara, eu mais do que recomendo você jogar esse jogo. Outra mídia que foi lançada foi o filme, que fez bastante sucesso, tem muita gente fazendo gif do filme hoje em dia no Facebook, a galera tá parecendo gostar bastante de Scott Pilgrim na versão de filme, né?
E eu pelo menos passo na minha timeline do Facebook, eu vejo bastante GIF do Scott Pilgrim, seja até mesmo do gibi, ou seja do filme, às vezes a galera zoando do filme, ou colocando alguma frase, alguma cena do filme, que são realmente momentos bem bonitinhos do filme. É um filme romântico, porradaria e divertido. Eu acho que une todos os três fatores para você ter uma tarde bem gostosa ali, vendo o filme ao lado de alguém ou vendo o filme sozinho mesmo. Tem uma outra versão do livro do Scott Pilgrim, do gibi do Scott Pilgrim, que é uma versão mais curtinha, por capítulos, e não é 3 volumões, como a gente tem aqui no Brasil. Pelo menos eu acho que esses voluminhos sim, só nos Estados Unidos, que são volumes pequenos, acho que de capa mole e coloridos. Então são gibis de fato mais bonitos daqui do Brasil, porque tem toda a coloração. E como vocês podem ver, uma coloração bem bonita, bem viva, então é bem gostoso de ler. Você não se cansa, você se diverte mesmo, parece que está vendo um desenho animado. Mas aqui no Brasil, pelo menos o que eu vi, foram só esses 3 volumões, preto e branco, e que são grandões e são divididos em 3 só. Sei lá, se você quiser só ler a história, recomendo você pegar mesmo uma livraria, porque deve ter, porque o Scott Pilgrim é um puta sucesso de gibi mesmo. Agora, se você quiser uma parada uma opção mais cinematográfica, como eu posso dizer, você realmente vai ter que procurar aí, ver se tem brasileiro, português, ver se tem traduzido. Eu particularmente não sei se tem traduzido, mas fica aí pra vocês olharem, e é o que eu acho. Bom galera, eu realmente queria poder falar um pouco mais de Scott Pilgrim. Vocês perceberam que esse vídeo foi um vídeo bem curtinho, foi um vídeo bastante... falando bem sobre por cima mesmo. Acho que talvez seja o ZC Cult mais por cima, mas não é porque eu realmente não quero falar do livro, ou porque eu não tenho embasamento pra isso, porque eu já li tudo, já joguei o jogo, não zerei o jogo, mas vi o filme. Mas galera, não dá, tipo, Scott Pilgrim é uma experiência muito de sentir, é uma experiência muito de ver. Esse vídeo aqui mesmo eu tô fazendo mais pra instigar vocês a lerem Scott Pilgrim, que é um excelente HQ, é um excelente livro, um excelente gibi, considere da maneira como você quiser. E galera, leiam Scott Pilgrim, de fato é uma experiência muito divertida e pode ser introdução para o mundo da leitura para muita gente aí. Então você que não lê, você que não tem interesse, cara, comece por Scott Pilgrim, dá uma chance pelo menos, que eu acho que você consegue gostar, você consegue se identificar. Bom galera, esse foi o ZC Cult dessa semana, tá saindo na quinta-feira, eu tenho noção disso que tá saindo na quinta-feira, porque eu tô gravando esse vídeo na quarta, são 9 horas da noite, eu voltei da escola faz pouco tempo, eu tô quebrado, cansadíssimo hoje, mas eu tenho que gravar um vídeo pra vocês, e eu fiz de um quadrinho que realmente não tem como se falar muito, pra vocês terem mais curiosidade de procurar atrás e ir atrás do quadrinho. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha pecado em nada dessa vez, iluminação, sabe, cenário, eu tô tentando melhorar de fato cada vez mais. Amanhã é quinta-feira, amanhã tá saindo esse vídeo aqui, hoje vocês estão vendo esse vídeo aqui na quinta, e na sexta já tem vídeo de gameplay já, ou no sábado no máximo, mas é certeza que tem 3 vídeos por semana galera, vai aparecer a telinha depois, procura a gente lá na Twitch, por enquanto não tá tendo live stream, mas quando começar a ter as live streams de novo, você vai ficar antenado, ZC Channel. Vocês podem procurar o nosso outro canal, youtube.com/Zoria Corporation Project Streams, onde vai estar todas as nossas live streams já gravadas, que a gente já fez. Então dá um confere lá pra você ver como é que era, mais no comecinho e tal. E procura a nossa página no Facebook, que você vai ficar sendo atualizado sempre que postar vídeo, sempre que tiver uma publicação legal lá, sempre que tiver algum aviso a gente vai avisar. Beleza? Aqui é o Yuri, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ter sido um vídeo mais curto, eu me despeço. Fui!